Comigo, o Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 a 9. Evangelho de João, capítulo 5, versos 1 a 9. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" Ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Irmãos e irmãs, Jesus é maravilhoso. Todos os seus milagres são tremendamente maravilhosos. Mas esse que nós lemos aqui hoje tem algo muito interessante, diferente dos outros que Jesus fez. Quando Jesus encontrou aquele doente ali, a primeira coisa que ele fez foi uma pergunta. Ele olhou para aquele enfermo, para aquele paralítico e disse: "Você quer ficar curado?" E aí você pensa: mas que pergunta é essa, né? Que pergunta é essa para uma pessoa que estava exatamente num lugar cheio de outros doentes que ansiavam por uma cura? É claro que aquele homem queria ficar curado. Mas se a gente for parar para pensar e tentar analisar esse texto de uma forma um pouco mais profunda, nós vamos chegar à conclusão de que talvez aquele homem não quisesse ser curado de verdade. Talvez a princípio aquele homem não quisesse ser liberto da sua enfermidade de verdade. A gente não sabe o que se passava na mente daquele homem. Pode ser, irmãos e irmãs, que depois de 38 anos doente, veja, 38 anos doente, é uma vida. Talvez ele tenha se habituado àquele problema. Talvez ele tenha se acostumado com a sua situação. De tal forma que ser doente se tornou um estilo de vida para ele. Você já parou para pensar por esse prisma? E talvez tenha sido exatamente isso que levou Jesus a fazer uma pergunta que, no nosso ponto de vista, é óbvia demais para aquele momento. É estranha demais para aquele momento. Eu quero convidar você a pensar junto comigo.
Vamos pensar junto comigo, vamos analisar esse texto de uma forma mais profunda. Depois que Jesus fez aquele questionamento, o que o homem respondeu? O homem falou: Jesus, eu quero, é agora, tem que ser já. Foi isso que o homem respondeu para Jesus? Não foi. O homem falou assim: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Ele não imaginava que havia outra forma de resolver o seu problema. A sua mente estava tão acostumada com aquela doença, sua mente estava tão acostumada com aquela miséria, que aquela limitação física acabou limitando também a sua visão das coisas, a sua percepção das coisas, a sua capacidade de enxergar um pouco mais longe. Foi somente quando Jesus destravou a mente daquele homem é que ele pôde entender o quanto ele precisava de cura e como Jesus podia ajudá-lo naquele momento. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu estou fazendo essa introdução para dizer para você que existem muitas pessoas hoje, nos nossos dias, na mesma condição daquele paralítico. Pessoas cujos problemas, pessoas cujas dificuldades, cujas lutas, cujas dores se transformaram num estilo de vida. São pessoas que até sabem do poder de Deus, pessoas que até já presenciaram Deus agindo na vida de outros, mas que não conseguem permitir que Deus elimine o seu problema. São pessoas que inconscientemente não desejam ver os seus problemas resolvidos. Alguém poderia aqui protestar e falar: pastor, mas como é que uma coisa dessa pode acontecer? Porque isso é absurdo. Como é que uma pessoa não vai querer ver o seu problema resolvido? Sabe, meu irmão, minha irmã, em alguns casos, as pessoas permitiram que ao longo da vida o sofrimento se tornasse o seu estilo de vida. Elas não conseguem enxergar a vida sem aquela tribulação. Elas não conseguem enxergar o seu dia a dia sem aquela dor, sem aquela dificuldade. É como se a vida não fizesse sentido e não tivesse motivação sem aquele determinado problema. A pessoa se acostumou tanto que ela não sabe viver sem o problema. Em outros casos, as pessoas possuem uma carência afetiva muito grande. Precisam de alguma coisa que faça as pessoas se interessarem por elas, ficarem perto delas, orarem por elas. Só que por mais que orações sejam feitas, o problema nunca se resolve. Tudo porque essa pessoa tem medo de que depois do problema resolvido, os amigos, os irmãos, os parentes, não mais se interessem por ela. Pastor, mas isso é loucura. Exatamente. É loucura. Mas como diz o ditado, de médico e louco todo mundo tem um pouco. A gente é formado de coisas boas e coisas ruins. Nós temos as nossas loucuras. E é por isso que eu peço para você, meu irmão, minha irmã, sem pretensão nenhuma de ser maldoso, sem pretensão nenhuma de querer te alfinetar, por favor. Eu peço para você hoje, seja honesto consigo mesmo
e olhe para dentro de você. Veja se existe alguma coisa na sua vida que precisa ser mudada, mas que no fundo você não quer que mude, porque aquilo traz algum tipo de vantagem para você, mesmo que seja uma vantagem mórbida. Para um pouquinho para pensar nisso. Eu me lembro muito do cego Bartimeu, lembra dele? Pode ser, irmãos, e aí eu tento fazer a correlação disso que a gente está falando hoje com a vida dele. Pode ser que fosse muito cômodo para ele ficar ali na saída de Jericó, na beira da estrada, pedindo esmolas. Todo mundo tinha pena dele, todo mundo ajudava, todo mundo lhe dava alguma esmola, lhe ajudava de alguma maneira, lhe beneficiava de alguma maneira. Para que ele ia mudar de vida? Sendo que aquilo era um benefício para ele. Mas Jesus chegou e curou. E Jesus não curou só a cegueira. Jesus curou também a alma de Bartimeu. De tal forma que ele se libertou da cegueira, se libertou da mendicância e se libertou de um possível apego a toda aquela situação que talvez lhe trouxesse alguma vantagem. Sabe, irmãos, é difícil e muito delicado falar desse assunto, porque a gente entra no campo da psicologia. São coisas assim bem sérias de serem tratadas. Mas eu preciso falar disso com você, porque Deus quer trazer cura para os corações. Sabe, existem pessoas que dependem da compaixão dos outros. Elas não sabem viver sem ouvir as demonstrações de dó dos outros. E eu penso que essa é apenas uma das motivações pela qual alguns não permitem que Deus resolva de uma vez por todas o problema. O problema lhe traz vantagens. A pessoa finge que ora pelo problema, mas mantém o problema por uma vida toda, porque ela prefere estar daquele jeito e desfrutar das vantagens que o problema lhe traz. Sonde a sua vida, meu irmão, minha irmã. Veja se você tem orado constantemente sem ter uma resposta para a sua oração. E tente perceber se é Deus que não responde ou é você que não quer deixar Deus responder. Porque às vezes a gente é assim, irmão. Olha para o teu coração, olha para a tua vida e veja se as suas orações não respondidas são porque Deus está calado ou é porque você não está deixando Deus responder. Somente depois que o homem do tanque de Betesda enxergou que ele não precisava mais daquela vida, daquela situação, daquele cenário em volta dele, somente depois que ele permitiu que o Espírito Santo trabalhasse na sua vida, nas suas emoções, na sua mente, nas suas convicções, foi que a cura aconteceu. Somente depois que você entender, meu irmão, minha irmã, que a vida pode ser diferente. Que você não precisa desse problema no qual você está se segurando tanto. Somente depois que você entender que esse problema pode ser lançado fora. Somente depois que você permitir que o Espírito Santo faça uma obra no seu coração, é que a cura vai acontecer. Que a transformação
interior vai acontecer, que a solução vai chegar, que uma obra de Deus será feita para mudar o rumo da sua vida, que o milagre vai acontecer de uma vez por todas. É somente depois de olhar para dentro de si, pelo poder do Espírito, enxergar que você precisa jogar aquilo fora. Enxergar que você precisa deixar Deus curar, Deus tirar, Deus remover do seu coração. É que vai existir realmente uma cura, um milagre, uma mudança. O desafio do Senhor para nós nessa noite é um desafio muito sério e talvez muito dolorido para alguns. É olhar para dentro do coração e enxergar qual é a mazela da alma que eu estou mantendo na minha vida, porque ela me traz algum tipo de vantagem, mesmo que seja mórbida. Eu preciso colocar diante de Deus, como o paralítico do tanque de Betesda fez. Ele se deixou ser tocado. Ele enxergou. E aí sim uma obra foi feita. Ele saiu daquele estado. E a vida dele foi transformada. Deus quer tirar você desse estado de morbidez na sua vida. Ele quer fazer você entender que você não precisa de um problema. Você não precisa de um problema para atrair a atenção das pessoas. Você não precisa de um problema para atrair benefícios para a tua vida. Porque isso é mórbido. Isso é mórbido. Deus quer que você viva uma vida cheia de alegria. Uma alegria viva. Uma alegria plena. Como viveu o homem do tanque de Betesda. Como viveu o cego Bartimeu. Amém, igreja? E é por isso que nós vamos orar hoje. Para que Deus nos dê convicção daquilo que está errado conosco. Daquilo que a gente está segurando errado na nossa vida. Daquilo que a gente precisa falar, Deus, eu quero realmente uma cura. Eu quero realmente uma libertação. Eu quero realmente uma transformação. Eu quero realmente jogar isso para fora da minha vida. Para que eu possa viver uma nova vida. Uma vida diferente. Para que a tua alegria, para que a tua paz, para que a tua vida flua integralmente na minha vida. Essa é a oração que nós vamos fazer agora. Amém? Amém. Pai Santo, eu coloco diante de Ti as nossas vidas. O Senhor sabe, Pai, que nós tratamos hoje de uma situação muito séria, muito profunda, que fala das profundezas da nossa alma, Senhor. E nós pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração. E que seja iniciada hoje uma obra transformadora em nossas vidas. Para que possamos perceber se existe em nós, ó Pai, essa capacidade ruim de manter dores, de manter doenças emocionais, de manter problemas, de manter questões que nos trazem problemas, pelo fato de sermos, de alguma forma, beneficiados por isso. Dá-nos uma visão a respeito dessa questão. Para que possamos, ó Pai, no poder do Teu Espírito Santo, nos libertar disso. Para que o Senhor nos liberte dessa morbidez emocional, psicológica. Para que sejamos livres disso, Senhor. E que a paz do Senhor reine em nossos corações. Que possamos viver uma alegria plena. Que não é dependente de qualquer emoção mórbida. Mas que é dependente somente do Senhor. Trata o nosso coração, Senhor. Eu quero orar, Senhor, também pela vida dos irmãos e das irmãs que vieram buscar o favor do Senhor. Vieram buscar o Teu cuidado.
vieram buscar um milagre de ti. Deus, tu és Deus de milagres. Tu és Deus que cumpre tuas promessas. Então opera maravilhas no meio do teu povo. Faz com que sonhos sejam realizados. Traz libertação. Traz livramento. Traz bênção familiar. Traz bênção financeira. Traz saúde do corpo e da alma para o teu povo, Senhor. Eu oro por aqueles que estão enfrentando uma enfermidade nesses tempos, ó Deus. Irmãos da nossa igreja que estão vivendo um tempo de enfermidade, elas quais forem, alcança cada irmão, cada irmã, e que eles sejam tocados pela tua mão de médico dos médicos, ó Deus. E que ali haja cura, que ali haja alívio, e que ali haja restauração da saúde. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja.